A história começa com um pai conversando com seu filho, em um lugar relativamente calmo, aparentemente, até que o pai perguntou ao filho qual era a maior virtude de um lorde. Respondendo com um pouco de dúvida devido à pergunta repentina de seu pai, o jovem garoto, que é nosso protagonista, disse que talvez fosse a generosidade em si. Essa resposta não foi ruim, segundo o pai do garoto, e ele perguntou qual seria uma resposta boa então, e segundo ele, é ter um bom coração, e o nome do pai dele era Richard Folentia, Lorde de Leshiel. O garoto ficou um tanto quanto perdido por causa da resposta de seu pai, e ele disse que a virtude necessária de um lorde dependia muito da situação. Seja um amigo, um parente, e às vezes até mesmo um vilão, ele deve ser capaz de fazer todas essas funções, e não importa qual seja a situação, desde que ele fizesse o seu melhor. Consequentemente, isso criará laços com quem quer que estivesse do lado dele. E de repente apareceu alguém procurando pelo chefe, e pedindo desculpas por interromper a conversa dos dois. Ele queria fazer uma pergunta sobre aquilo. Com relação àquilo, logo vamos descobrir sobre o que é, pelo menos eu espero. E logo ele pediu para que seu filho, que pelo que entendi, se chamava Simon, e também ao jovem que chegou ali de repente, que se afastasse. O pai do garoto começou imediatamente a usar um tipo de magia obscura, magia essa que, aparentemente, o protagonista admirava muito. No instante que Richard terminou de invocar sua magia, vemos alguns esqueletos surgindo do nada, esqueletos esses que seguiam as ordens de seu invocador. Inicialmente, vemos os esqueletos de frente para o jovem de antes, e ele indicou algo para que eles fizessem, e entendo o comando do rapaz. Logo vemos eles trabalhando duro carregando algumas toras de madeira. Depois que ele agradeceu ao Richard, até mesmo o protagonista ficou admirado, pois ele podia criar até mesmo uma mão de obra extra usando os mortos, e ele pensava que seu pai era um necromante incrível. Necromantes eram magos que se especializavam em magia negra e obscura, e há muito tempo, para fugirem da influência dos necromantes, o imperador do Império Taler enviou 50.000 soldados. Em Kaizen, o quartel-general enviou 10 necromantes para entrarem em conflito esse grande exército, e apesar de ser apenas 10 necromantes, todos os 50.000 soldados viraram mortos-vivos, e destruíram o Império Taler. O fim do chamado Batalhão Rosa levou eventualmente à rendição do Imperador de Taler, e o corpo apodrecido do antigo imperador agora encontrava-se sentado no trono do Império. Foi assim que os necromantes assumiram a liderança dessa nova era e conquistaram metade do continente, porém outro poder ameaçava o domínio dos necromantes, um poder que comandava a outra metade do continente. Esses eram os sacerdotes, os únicos antagonistas dos necromantes, que usavam poderes divinos em nome da deusa Dave, e o continente mantinha uma linha tênue de paz entre essas duas forças opostas. Mas segundo o protagonista, isso não dizia respeito ao feudo deles, que era chamada de Leshiel, e basicamente, era uma cidadezinha que nem era conhecida pelos vilarejos vizinhos, e o protagonista se chama Simon Folentia, herdeiro do lorde daquele feudo. Em um local diferente dessa vez, vemos uma bela dama chamada Ana Folentia, mãe de Simon, recepcionando seu filho. Quando ele disse que estava ajudando com a madeira, ela pensou que ele deveria estar com fome, e ao perguntar o que era que ela tinha preparado, era água misturada com cogumelos Lehar. A aparência não estava muito boa, o que era de se esperar, pois esses eram cogumelos venenosos, mas segundo a mãe do garoto, estava tudo bem, e ela iria torná-los comestíveis. Aparentemente, ela era descendente dos sacerdotes, e o poder sagrado dela deixava até mesmo o jovem protagonista admirado. E toda vez que ele via os poderes dela, ele ficava curioso sobre como seus pais se conheceram, já que um era oposto do outro. Como o garoto acabou se perdendo demais em seus pensamentos, logo ele foi chamado para comer logo, e vemos a mesa preparada, com uma grande variedade de comida. O pai do garoto aparentemente estava atacando ferozmente a comida, e Ana estava preocupada com seu filho, pois ele mal tinha tocado na comida. Quando o jovem Simon observava seus pais, era sempre como se eles ainda estivessem em lua de mel, e quando o jovem protagonista estava observando o luar, vemos ele se despedindo de seus pais, até que uma carta chegou na face dele repentinamente. Era claro que ele ficaria perdido com aquela carta que chegou simplesmente do nada, mas para piorar ainda mais a situação, uma bela dama apareceu em seguida também, deixando ele ainda mais confuso do que de fato estava. Mas digamos que ele simplesmente ignorou ela completamente, o que a deixou com raiva, pedindo para que ele não fingisse que simplesmente não tinha visto ela. Como ela sabia que ele tinha visto ela insistia para que ele se levantasse da cama, e ele logo perguntou quem era ela e como chegou ali, e se por acaso ela estava perdida, mas não era bem isso que ele estava pensando. E segundo ela estava ali por causa de Simon Folentia, o que fez com que o jovem perguntasse como ela sabia seu nome. E quando ela estava prestes a falar alguma coisa sobre aquela carta, os pais dele apareceram preocupados, pensando que era algum ladrão. A garota ficou feliz por encontrá-los novamente, e pelo visto ela conhecia ambos, e eles também conheciam ela, e por sinal, essa garota era conhecida como Neftis. Aparentemente,
Ela não foi a única que ficou feliz ali, pois até mesmo os pais de Simon ficaram bem contentes por encontrarem com Nephthys novamente. E mesmo o tempo tendo passado, o pai dele comentou que ela não havia mudado nada desde a última vez. Eles disseram para que Simon se apresentasse educadamente, isso porque aquela era a lendária Nephthys Arbold, e apesar de inicialmente não entender muito, logo ele começou a ficar assustado. Isso porque essa pessoa era, na verdade, a pessoa que transformou o corpo do imperador em uma marionete, e ela era conhecida como a Bruxa da Morte que estava viva há mais de 300 anos. Segundo ela era exatamente a mesma Nephthys Arbold de Kaysen, e ele pensou que aquela carta poderia ser algum convite ou algo assim, e ela propôs a ele uma oferta oficial para Simon. Tirando a carta de dentro do envelope, vemos que aquela era uma carta de admissão de Kaysen para Simon, e ela o convidou pessoalmente para Kaysen. Depois de um tempo, ela simplesmente deixou o lugar, dizendo que encontraria com ele em Kaysen, e Richard pediu para ver aquela carta que estava nas mãos de seu filho. Quando o garoto o fez, o pai dele começou a ler a carta. O garoto acabou ficando perdido com relação a Kaysen, e Richard disse que era o centro da Aliança Negra e o quartel-general dos necromantes. Além disso, também funcionava como uma escola para treinar necromantes, e a chanceler da escola de Kaysen era Nephthys, que ele já conhecia. O garoto acabou ficando perdido, pois ela não aparentava em nada ser a chanceler de um lugar tão importante assim, talvez devido ao jeito extrovertido dela. Quando o garoto perguntou onde ficava Kaysen, e se era longe dali, o pai dele disse que sim, e que ficava em uma ilhada chamada Rock, e ele tinha que pegar um barco na capital do reino de Dresden, e viajar por um bom tempo até chegar na ilha. Mas não era para Simon se preocupar, pois tem muitas coisas legais para fazer em Langerstein, e a ilha de Rock era um lugar lindo também. Além disso, Kaysen era conhecida pelos seus uniformes estilosos. Segundo Anna, isso deixaria Simon bem ocupado até a cerimônia de matrícula em si, e apesar de ele estar inicialmente perdido, Richard disse que tinha muitas coisas a se fazer para virar um necromante. Ele tinha que aprender as habilidades quando estiver na escola, mas primeiro eles precisavam abrir o núcleo dele, e isso deixou o garoto completamente perdido, pois não sabia nada do que seus pais estavam falando. Anna achava melhor ensinar um pouco de magia negra para o garoto primeiro, e Richard disse que também iria ensinar isso, e ele tinha que aprender os métodos de respiração. Então a partir do dia seguinte, nem era para ele pensar em dormir. Logo vemos o protagonista comentando consigo: após conhecer a Nephthys naquele dia, eu comecei a semana mais ocupada da minha vida, para me preparar para Kaysen. A mãe e o pai me disseram coisias boas sobre a escola, que vai ser divertido, mas a minha admissão repentina na escola parece ter preocupado eles um pouco. O pai do garoto, quando estava para usar uma magia, disse que aquilo poderia doer um pouco, mas ele precisava aguentar, e logo vemos que o garoto realmente estava sofrendo um pouco por causa daquela magia em si. Durante 3 dias naquela semana, ele sequer dormiu, enquanto ele formava seu núcleo com a ajuda da magia de seu pai, e nos outros dias, ele aprendeu o método de respiração, e teve aulas de magia negra com Richard. Uma semana depois, ele, um garoto que passou a vida inteira em Nestil, estava partindo agora para uma nova aventura sozinho, e vemos a mãe do jovem protagonista preocupada com seu filho, o que era natural de se ficar. Na carruagem em si, o pai dele dava as instruções para que ele reunisse o poder mágico flutuando ao seu redor na atmosfera, em seu corpo, e começasse lentamente a operar a mana, e então, mova ela até o núcleo dele. Com isso, ele perguntou se Simon sentia a mana ficando mais forte dentro dele, e agora, era para ele guiar a mana para fluir através de seus braços, e então, liberasse ela em seus dedos. Essa era a fonte do poder de um necromante, que era chamada de escuridão, e a maior diferença entre um mago e um necromante era justamente a escuridão em si. A mana funciona como um gás, que tem uma densidade baixa e tende a se dispersar pelo ar. Por outro lado, a escuridão era mais sólida, como um líquido, então era fácil de alterar seu formato. Assim sendo, se Simon usar a propriedade da escuridão, ele poderia fazer um formato desses, e aqueles que usam seu poder baseado na escuridão são chamados de necromantes. Já que eles não tinham muito tempo por agora, Richard achou melhor eles focarem no básico de extrair a escuridão do núcleo de Simon, e logo vemos o garoto se preparando para fazer isso. Aparentemente, o garoto estava tendo um bom desempenho em fazer aquele líquido tomar forma, até que um pouco depois, nem mesmo o pai dele conseguia acreditar. Isso porque geralmente demorava em torno de 6 meses a 2 anos para criar um formato com a escuridão, mas Simon alcançou esse feito em apenas 3 dias. Richard sabia que seu filho era talentoso, mas um talento desses ia além do senso comum, e ele ajudou o garoto a formar um núcleo, torcendo para que ele não repetisse seus erros na juventude, mas agora era melhor deixar o talento do garoto florescer. O garoto percebeu algo diferente, e era um tipo de chama negra com o azul da meia-noite, e Richard comenta que a escuridão dele tinha um lindo tom de azul. Empolgado, o garoto perguntou se era bom o azul da meia-noite, e se ele era algum tipo de caso raro ou algo assim, mas segundo o pai dele, era somente uma cor bacana, deixando o garoto deprimido após isso. Pouco tempo depois, eles chegaram ao seu destino,
e eles estavam perto da fronteira do reino de Dresden, e era ali que ele iria se despedir de seu pai, e o garoto quis saber o que seu pai quis dizer com aquilo. Logo, Richard pediu desculpas por não poder mais acompanhar seu filho, mas ele não podia entrar no território de Dresden, e era uma história longa para explicar a ele agora. De agora em diante, Simon tinha que decidir o que fazer por conta própria, e não era para ele se preocupar, pois seu pai acreditava nele, e ele podia fazer isso melhor do que ninguém. Além disso, Richard disse que estava orgulhoso de seu filho, e por fim, vemos o protagonista indo embora, e era claro que seu pai também estava preocupado com o futuro de Simon, mas ainda assim, ele precisava deixar o garoto seguir seu próprio caminho. Uma semana depois, ele estava no reino de Dresden, e aquela era a capital de Dresden, Langerstein, o que deixou o protagonista rapidamente admirado por aquele lugar. Por ser uma cidade bem grande, ele precisava ficar atento, e ao olhar o endereço do local que ele precisava estar, ele tinha que estar lá até as 3 horas da tarde. E ele se perguntava onde aquele lugar na carta ficava. Ao avistar uma dama ali perto dele, ele foi pedir um pouco de informação para ela, e logo ela perguntou gentilmente no que poderia ajudá-lo, mas digamos que por ter um olho caído, o garoto ficou completamente assustado. Apesar de estar assustado, ele ainda dizia a si que seria rude se ele surtasse, e ele logo perguntou como ele faria para poder chegar no endereço daquela carta. O jovem protagonista estava se segurando muito para de fato não ter um ataque de surtos ali, até porque era uma cena bem horripilante de se presenciar pessoalmente, mas ela logo mostrou para ele onde ficava aquele endereço. Segundo ela, aquela era a Rua Camelo, uma das maiores ruas de Langerstein, e ele agradeceu à jovem dama pela sua gentil ajuda, e ela admirou a educação do jovem protagonista, e se despediu dele gentilmente também. Da mesma forma, ele também se despediu, e vemos um senhor suspeito ali perto, falando justamente com a bela dama com o olho caído que o protagonista tinha falado recentemente. Enquanto isso, o garoto seguia seu caminho para onde ele deveria ir, e vemos essa garota se perguntando por que alguém estava demorando tanto, e ela se perguntava se era realmente possível que alguém acabou se perdendo por ali. Depois disso, temos uma visão de um futuro bem próximo, onde ele estava sendo cercado por alguns malfeitores, que basicamente queriam levar tudo o que ele tinha, e ele apenas se desculpava com seus pais, pois pelo visto ele iria se atrasar para seu compromisso. Uma hora antes disso tudo acontecer, vemos ele procurando pelo número do lugar que ele tinha que ir, e logo vemos o cara de antes oferecendo ajuda ao protagonista, e ele pensou que este poderia ser o guia que foi enviado por Ou. Disfarçando, o inseto dizia que ele era realmente o guia enviado por Ou, e segundo o Strume, como o protagonista não tinha chegado na hora, ele pensou que talvez Simon tivesse se perdido, e começou a procurar por ele. Cumprimentando o Strume de moscas, o jovem protagonista ainda assim se apresentou educadamente, e não há necessidade de saber o nome da escória da sociedade. O resto de Múmia logo pediu para que o jovem o seguisse, pois iria levá-lo primeiro aos seus aposentos, e ele ficava feliz em ter encontrado Simon antes que ele se metesse em algum problema. Isso porque tinha muitos abutres esperando para tirar vantagem de turistas novos ali naquela cidade. E ele mesmo era um desses abutres em si. Guiando o garoto a um local diferente, ele dizia que tinha ladrões e mercadores que cobravam preços abusivos também, além de, claro, outras coisas relacionadas a isso. O jovem protagonista, ao ouvir o que o cara de antes tinha dito, perguntou se era exatamente por isso que ele também estava tentando tirar vantagem do garoto, deixando o Strume completamente assustado com isso. Quando o resto de zumbi disse que não sabia do que o garoto estava falando, ele logo disse que o inseto olhava muito para baixo e ficava passando a mão no bolso da calça, checando para ver se suas coisas ainda estavam ali. A julgar pela largura do bolso, Simon apostava que tinha uma faca ali dentro, e o Strume dizia que aquilo era somente para defesa. E por último, o nome Ou, esse era o nome de uma cabra de Lechil, pegando o Strume completamente em sua própria mentira. Revoltado, a mosca de burro se perguntava se ele ainda o seguiu mesmo sabendo de tudo isso, e perguntou que tipo de esquisito era ele para poder fazer isso. Pouco tempo depois, o jovem estava completamente cercado pelos capangas do inseto, e agora era para que ele colocasse tudo que ele tivesse no chão, mas ele se recusava a fazer isso. Um dos estrumes de sapo disse que pelo visto o garoto ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, e ele virou sua atenção para a escória imediatamente, isso porque ele estava o atacando diretamente, na tentativa de deletá-lo da história. Mas ele se esquivou facilmente do ataque do jovem estrume, e somente pelo fato de segurar a mão do agressor, ele fez o cara sentir uma dor tão grande que deixou todos ali completamente assustados. Segundo Simon, ele sempre via pessoas como eles no lugar de onde ele tinha vindo, lixas que se misturam entre as pessoas boas, e tentam tirar vantagem delas com a desculpa de usarem as taxas de proteção e coisas assim. O dever dele como sucessor do
Lorde era limpar toda a sujeira daquele mundo, e por ele ser mais um nobre, era mais um dos motivos que eles não poderiam deixar o garoto sair dali. Ele deu a ordem para que todos os outros aparecessem, e olhando a situação, novamente ele se desculpava com seu pai, pois pelo visto ele chegaria a Kaizen mais tarde do que ele esperava realmente. Finalmente, a garota que vimos anteriormente chegou no local, comentando que finalmente tinha encontrado com o jovem protagonista, e segundo ela esteve esperando por ele por muito tempo, e foi ali pessoalmente para buscá-lo porque ele ainda não tinha aparecido. Todos ali olharam para aquela bela dama, que pelo visto de fato tinha uma aparência bem diferenciada, eu diria, e ela comenta que pelo visto ele parecia estar lidando com um probleminha. O Storm disse para que seus companheiros ficassem calmos, pois eles estavam em maior número e era para eles acabarem com o protagonista e a garota, para saírem logo dali. Após ouvir isso, a jovem dama disse para que o inseto contasse novamente, isso porque o prédio ao lado dali era uma loja de esqueletos, e como necromante, era o cenário perfeito para ela. Ela deu imediatamente a ordem para que seus esqueletos pegassem os insetos, e assim eles fizeram, imobilizando cada um deles. E agora a mosca ambulante pedia por misericórdia da necromante, por eles não terem a reconhecido anteriormente. Ela ordenou que eles dissessem de qual grupo eles faziam parte, e ele disse que era do clã Claven. E ela comenta que eles eram de um clã bem grande para estarem roubando um pobre viajante. A bela dama ordenou aos seus esqueletos que colocassem a cabeça dele no chão com as duas mãos nas costas, e fizessem com que ele engatinhasse daquele jeito até o quartel-general dos guardas para que ele se entregasse. E o inseto pedia por misericórdia ainda. Mas digamos que ao ouvir isso, ela lançou um olhar de psico nessa hora, e perguntou se ele por acaso estava querendo dar uma ordem para ela. Ela então disse que se ele enviasse um farsante ou o rosto não estivesse marcado o suficiente, ela jurava pelo nome de Kaizen que ela faria todo o clã dele ser extinto da face do planeta. E os insetos pediram desculpas e se lembrariam do que ela tinha dito. Após se livrar dos insetos insignificantes, ela perguntou se ele por acaso era Simon Folentia, e ele agradeceu pela ajuda de antes, mas ainda queria saber como aquela bela donzela se chamava. Essa era, na verdade, a verdadeira guia do jovem protagonista, e logo puxou ele, dizendo que a mãe dela estava esperando por eles. E meus senhores, essa dama de fato tinha um sorriso encantador. Às vezes eu penso que eu também sou um gado, mas, na verdade, eu só gosto de admirar a beleza dessas personagens de manhua. Simon acabou ficando um pouco confuso por ela ter dito mãe, e logo a bela dama começou a procurar por ela, até que ela avistou uma garota em uma loja de sorvete, e segundo ela, essa era a mãe dela, e revoltada, ela acabou brigando com aquela pequena dama. Por ela sempre se perder, ela tinha pedido para que a pequena dama parasse de ficar andando por aí sozinha, e segundo ela, aquele vendedor de sorvete estava dando amostras grátis. Com isso, a bela donzela perguntou o que teria acontecido se elas tivessem perdido Simon por causa disso, e o que teria acontecido com ela se ela tivesse perdido Simon e a mãe dela também, deixando a mãe da garota completamente triste com isso. Ele ficou completamente perdido, e estava se perguntando o que realmente estava acontecendo ali, e se Nephthys era realmente a mãe dela, e não a irmã mais nova ou algo assim. De qualquer maneira, ela comenta com o jovem garoto que ele poderia estar exausto devido à viagem até ali, e ela esperava que Richard tivesse ensinado a ele algumas coisas. Depois disso, ele mostrou o que exatamente aprendeu com seu pai, invocando sua chama, e segundo elas, fazia muito tempo desde a última vez que ela tinha visto uma escuridão com a tonalidade azul. Além disso, ela ainda tinha uma propriedade de mana, e estava tremeluzindo como uma chama, o que significava que estava em estado de vapor. Por causa disso, ele poderia aprender a como usar o próprio núcleo com mais eficiente. E Nephthys perguntava se ele iria aprender isso na escola mesmo. Então se fosse, estava tudo bem de qualquer maneira. Finalmente descobrimos o nome da bela donzela, e a Lorraine. E Nephthys disse que deixaria que ela levasse o novo estudante, e ela confiava em sua filha, mas ela sempre deixava todo o trabalho duro para Lorraine. Quando a mãe dela saiu dali empolgada da via para comer seu sorvete, a jovem bela dama resolveu se apresentar formalmente, e o nome dela era Lorraine Arbold, e assim como ele, ela era uma estudante de Kaizen, e logo puxou ele novamente para outro lugar. Segundo ela, dessa vez eles iriam fazer as compras para o próximo semestre, e que casal lindo esses dois formariam, pelo menos na minha sincera opinião. Em um lugar diferente dessa vez, ela perguntava se ele sabia qual era o momento mais emocionante de todo o ano letivo, e como ele não sabia, ela disse que era quando se comprava uniformes, livros didáticos e outros materiais antes de entrar na escola. Agora era o momento mais emocionante, então era para ele aproveitar bem. E logo ela deu a ideia de eles comprarem primeiro os livros didáticos dele, e ainda havia muito o que comprar, então era bom eles se apressarem. Conforme ela foi jogando os livros para o garoto, vemos que o primeiro livro era sobre a introdução à sumonologia, e ela começou a jogar vários livros na direção do jovem, até que ele estava completamente sobrecarregado. Depois disso, ele perguntou se ela não estava dizendo que ele iria aprender tudo isso no primeiro ano dele,
e segundo ela, não era como ele tinha dito, e por ser Casey, ele teria que dominá-los no primeiro semestre do primeiro ano dele, e ainda disse para ele não ser um bebê chorão e pegasse outros livros também, e o último seria sobre a dinâmica da escuridão, e ela iria atender, então era para ele esperar ali. Enquanto ele observava as pessoas ali, ele começou a pensar bem, e ele nunca esteve com tantas pessoas da idade dele assim, e isso fazia ele ansiar pela vida escolar. Depois disso, vemos essa pequena dama se aproximando do protagonista acidentalmente, até que quando ela percebeu finalmente onde estava, era tarde demais, e ela se chocou contra a estante de livros. Consequentemente, alguns livros começaram a cair em cima da garota, e o jovem protagonista foi na direção dela para protegê-la, e perguntou se ela estava bem. Ao dizer que estava tudo bem, ela pediu desculpas por fazer ele passar por isso, mas isso não era um problema de fato para ele, e segundo ele estava no caminho dela, todo distraído, e pediu desculpas por isso. Ele então perguntou se ela não poderia ajudá-lo a colocar os livros de volta, se não for um incômodo para ela, do contrário, eles poderiam acabar levando uma bronca. Enquanto ela o ajudava, ela perguntou se ele também era um novo aluno de Casey, e ao responder que sim, ela revelou ser uma nova aluna também, e o nome dessa senhorita é Cindy Vivace. Ele se apresentou formalmente para ela também, e ela comenta que, na verdade, era de Shide, no norte, então ela ainda não tinha amigos próximos. Quando ele disse que eles estavam no mesmo barco, a garota acabou ficando empolgada, e envergonhada, ela começou a perguntar algo para ele, e era mais precisamente se ela poderia cumprimentá-lo na escola, se não for nenhum incômodo para ele. Como o garoto é um nobre educado, ele disse que com certeza ela poderia fazer isso, e ele estava para pedir exatamente a mesma coisa para ela. Como eles já tinham guardado todos os livros, ela estava indo embora, pois seu pai estava esperando por ela do lado de fora. E por fim, eles se despediram um do outro, e ele ansiava por encontrar com ela na escola. Porém, ele pediu para ela esperar, e gentilmente perguntou para ela se ela por acaso não iria devolver a carteira dele. E claramente essa garota não era flor que se cheira. Ela pensou que não seria pega porque usou magia do espírito para poder roubá-la, e perguntou como ele sabia, e segundo ele, somente a carteira dele estava flutuando no ar agora mesmo. Ela perguntou se ele só tinha notado agora, e ele só poderia estar brincando com ela, e perguntou se ele também estava pensando em cursar espiritologia, mas ele ainda não tinha decidido. Depois disso, a garota se mostrou ainda mais empolgada, ansiosa para encontrar mais pessoas como ele dentro de Casey, e ele apenas se perguntava se ela não tinha vergonha de ser uma batedora de carteiras. Segundo ela, se ambos se especializarem em espiritologia, então eles poderiam se encontrar por 3 anos inteiros ainda, e era para eles competirem um com o outro quando chegar a hora. E depois disso, ela jogou a carteira do jovem na direção dele. Saindo dali, ela disse que estava ansiosa, e não era para ele ser um estranho quando visse ela na escola. E pouco tempo depois, Lorraine chegou novamente. Ela disse que eles estavam sem cópias para o livro que ele precisava, e quando estiver de volta em estoque, eles entregarão com os outros livros dele no dormitório do protagonista. A propósito, ela perguntou quem era aquela garota de agora há pouco, e se ele por acaso já tinha feito uma amiga, mas como ele não tinha como explicar bem aquela situação, ele deixou por isso mesmo. Ela disse que ele não precisava ser todo estranho assim, ele poderia ser honesto com ela, como se estivesse apaixonado por aquela garota ou alguma coisa parecida com isso, porém mal ela sabia que quase ele teve sua carteira roubada. De qualquer maneira, como agora eles tinham todos os livros, então era para eles pegarem a bolsa dele, mas não era uma bolsa qualquer, e sim a bolsa que os necromantes usavam, e era chamado de inventário mágico. Para chamá-lo de forma mais simples, eles chamavam aquilo de subespaço, deixando o jovem garoto impressionado com aquilo, e logo vemos ele sendo recepcionado por essa senhora. Ela tinha dito que foi informada que ela tinha comprado uma bolsa recentemente, então isso significava que ela estava ali procurando uma bolsa justamente para aquele cavalheiro. E segundo a jovem bela dama, ele era novo no campo, então ela estava procurando uma com as últimas limitações, e ela não precisava mostrar os subespaços que precisam de paredes ou pisos. Se esse fosse realmente o caso, a senhora achou melhor mostrar para ela um protótipo que ainda não estava no mercado, somente para ela, entregando assim um anel nas mãos do protagonista. Depois disso, ele foi instruído a colocar o anel e deixar a escuridão fluir diretamente para ele, e então, ele deve sentir algo como uma alça ao seu toque. Aparentemente, ele realmente estava sentindo o que a senhora disse, e ela disse para ele puxar isso, pensando como se fosse uma alavanca. Aquele subespaço era o último produto de Gelen Eclipse, o jovem mestre artesão da próxima geração, e ele poderia carregar até 4000 B,
que eu também não sei o que significava. Mas aquele subespaço se abria no chão e em qualquer chão, seja ele uma inclinação ou uma superfície irregular. Enquanto o chão se abria, ela disse também que o próprio espaço possuía um total de 7 feitiços mágicos, incluindo os feitiços de preservação de primeiro grau e controle de temperatura. E o que era melhor ainda, usar a bolsa ativava o feitiço de invisibilidade para esconder sua localização de seus inimigos em si, e Lorraine perguntou sobre a função de ejeção, e isso estava incluído também. O jovem protagonista estava admirado com aquilo, e quando a bela dama perguntou se ele tinha gostado daquilo, ele disse que adorou, mas pelo visto aquele subespaço com certeza custaria uma fortuna para ele. Quando a jovem dama perguntou quanto que aquilo custava, descobrimos que era em torno de 5.000 ouros, e isso era vários anos do orçamento de Lechil inteira, deixando o garoto completamente assustado. Aparentemente, a bela dama resolveu levar aquilo para o protagonista, e ela disse para ele não se preocupar, pois era dinheiro da mãe dela e não dela. Além disso, ela também não sabia os detalhes, mas a mãe dela era muito grata aos pais dele, era como se ela estivesse retribuindo o favor, então ele não precisava recusar, mas ainda assim, ele achava que era um presente grande demais, e também como ele poderia um dia retribuir tamanho favor de volta para Nephthys. Porém, a bela dama disse para ele nem pensar nisso, e se ele realmente quisesse retribuir a mãe dela, era para ele ir bem em Kazin, e ele disse que faria o seu melhor. Saindo dali finalmente, a bela dama disse que agora que eles tinham tudo o que precisavam, eles poderiam se divertir, e apesar de ele estar com receio de fazer isso, ela disse que isso também fazia parte da programação daquele dia. Por fim, vemos eles brincando em algumas lojas por ali, como essa de tiro ao alvo, observando algumas paisagens também, e até mesmo acendendo um tipo de balão pequeno. Ela dizia que aquele era um ponto turístico chamado de 1000 Luzes, e perguntou o que ele achava, e respondendo ela, ele apenas estava pensando se existia 1000 tolos dispostos a gastar 200 moedas de prata em uma folha de papel. Digamos que ela ficou um tanto quanto surpresa pela reação dele, e disse que ele iria se dar muito bem em Kazin, mas quando ele estava para agradecê-la, ela disse que isso não era um elogio. Se você gostou dessa obra, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!